E eu tive arrebatamento. Aí o anjo começou a falar. Eu somente ouvia. Foi enviado 2 espíritos. Eles não vão sair, eles estão fixados. Estão fixados e não irão sair. Um para o presidente americano, Donald Trump, e o outro para Elon Musk. Eles estão obcecados pelo Pai do Espírito para fazer justiça em alguns países e no território nacional brasileiro. E o anjo dizia, diz para a nação brasileira que aquilo que começa errado também vai terminar errado. O tempo está esgotando. Diga à nação brasileira que eu irei libertar. Eu, juntamente com esses outros anjos que estão aí, você vai ver o jornalista de televisões esquerdistas dizer que Donald Trump e Elon Musk estão loucos. Até o dia 11/2/2025, às 23 horas, eu irei dar um tsunami, um terremoto espiritual nas nações. Muitas provas gigantescas, poderosas, destruidoras. Até o dia 11/2/2025, às 23 horas. Eu via, e eu ia com o anjo e via as profundidades de documentos, de folhas, de papéis. Eram tão gigantes que faziam um amontoado de pastas, sobre pastas e relatórios, que era uma sala gigante que tinha centenas, eu não vi o fim, queridos. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo, tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. O que vocês vão saber agora, eu venho aqui garantir. Vocês não sabem, mas eu venho garantir que eu venho garantindo. Mas essa aqui é nova e foi me dito nesse arrebatamento. E eu via Elon Musk e o presidente Trump. Eu já vinha dizendo algo anteriormente, alguns meses, 3 ou 4 meses atrás, 4 meses, mas agora foi muito explícito, porque eu vi assim nesse telão que estava na minha frente. Quer dizer, não tinha um telão, gente. Era como se tivesse. Eu estava de frente para aquele lago bonito, aquela paisagem muito linda, algo gostoso, que é a primeira vez em 37 anos, foi 4 arrebatamentos, aquele foi o 5º, eu me senti uma paz. Quando eu vi essa bolha com esses demônios todos, eu vi os dois. O presidente Trump e o Elon Musk. Eu vi o espírito que estava sobre ele, que Deus mandou o espírito. E o anjo dizia, lembra de Saul, que tinha um espírito de tormenta enviado por parte de Deus? E ele mandou procurar alguém que pudesse acalmá-lo. Veio. E Davi foi encontrado porque tocava um arco, e toda vez que a harpa de Davi tocava, o espírito de tormenta que foi enviado por parte de Deus saía de Saul. Foi enviado 2 espíritos. Eles não vão sair, eles estão fixados. Estão fixados e não irão sair. Um para o presidente americano, Donald Trump, e o outro para Elon Musk. Eles não irão mudar nada, nem 1 milímetro, porque eu não deixo. Assim como eu endureci o coração de Faraó, endurecerei o coração dos dois para o bom sentido agora. Assim como para muita gente dizendo que
algumas autoridades do território nacional brasileiro estavam endurecidas, irreversível, foi Deus que endureceu. Deus endurece e amolece para, quando amolecer, tirar a venda dos olhos e mostrar que foi uma ida sem volta. Eu vi aquilo. Eles estão obcecados pelo Pai do Espírito para fazer justiça em alguns países e no território nacional brasileiro. Mas lembre-se que eu já venho dizendo há 9 meses. E agora, isso que eu estou dizendo agora, nesse exato momento, há 4 meses. Mas agora foi algo novo, porque o anjo disse, ele não voltará. E eu perguntei, por que o Senhor é um anjo que foi o anjo que foi enviado para o arraial dos assírios e numa noite só matou 185 mil? O Senhor é um anjo da morte? Aí ele disse, eu sou um anjo da justiça. E sou um anjo poderoso na guerra. Aí eu perguntei, e o Senhor também escreve? Porque o Senhor está escrevendo. Aí ele dizia, eu estou lendo a sua história. Você chorou durante mais de 2 anos. Desde 2022. Porque eu mudei. Você era profeta da igreja. A igreja chegou a ter 3.000 pessoas sentadas assistindo um culto com você por causa do poder do dom que eu lhe dei. 3.000 pessoas sentadas. 3.000. Eu estou botando um pouquinho para baixo, para não botar um pouquinho para mais. Se tinha algumas 40, 50 pessoas mais, tinha. Mas vamos fechar nos 3.000. E de repente Deus tirou isso de mim. Aí o Senhor dizia, esse anjo dizia, olha, veja que as pessoas lhe procuravam de multidão por causa do dom espiritual que tu carrega de visão e revelação. Eram 3.000 pessoas sentadas. E aí foi diminuindo. Porque o dom da vidência, desse dom de ver, eu não conseguia mais ver dentro da igreja. E eu comecei, o anjo disse, você daquela data foi tirada o poder e a autoridade de profetizar no individual. Aí eu entendi. Você não consegue mais profetizar no individual. É raro. Agora você profetiza no coletivo. Porque o que você vê é real. E todas as visões que você teve, inclusive garantindo para o povo brasileiro que eu libertarei o território nacional brasileiro, eu vou libertar. E tem muita gente que torce, isso é doido, como é que vai cair? Tudo vai acabar da maneira que começou. E o anjo dizia, diz para a nação brasileira que aquilo que começa errado também vai terminar errado. O que começou errado também vai terminar errado. Eu vou repetir. Diz para a nação brasileira, o que começou errado vai terminar errado. Lembra, o anjo dizia, que você fazia isso aqui, aí eu fui procurar o objeto que eu fazia isso aqui, porque a hora está se findando. O tempo está esgotando. Diga à nação brasileira que eu irei libertar. Eu, juntamente com esses outros anjos que estão aí, já aprisionei todos os demônios dentro desta bolha. E eles não sairão nunca mais o seu poder, pois o golpe só será um só da minha parte. O tempo está se esgotando. Você vai ver jornalista de televisões esquerdista dizer que Donald Trump e Elon Musk estão loucos. Na verdade, é como se eu tivesse colocado um espírito de loucuras nele. E diga o que você vê agora. E eu via. O que eu fazia anteriormente. Esse é um mapa mundo do globo terrestre. As nações que porventura tentarem ficar por causa da rigidez da justiça que eu coloquei na vida dos dois,
contra os Estados Unidos da América só vai passar algum dia, vai voltar atrás com a mesma força e proporção do que diz, nós estamos contra. Porque eu, por determinação do Criador, do Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, de Deus, por determinação dele, eu fiz com que Elon Musk e Donald Trump fossem invencíveis. Por isso, todos os trabalhos e feitiços de magia negra poderosa em mundo afora não pegou no homem, ele era para estar morto. Eu via reuniões desses acúmulos malignos, desses demônios presos. Eles tinham certeza plena e absoluta que eles venceram, a ponto de dizer para os outros com convicção que eles não iriam vencer, que eles já tinham perdido. A ponto de dizer com convicção. E o anjo me mostrou isso. Por que eles tinham tanta convicção, Reginaldo? Eu via as autoridades. Porque ele sabia que os apoios que ele tinha, justamente, é o que será revelado até as 23 horas do dia 11 de 2 de 2025. Até o dia 11 de 2 de 2025, às 23 horas, eu irei dar um tsunami, um terremoto espiritual nas nações. Não é físico. Não tenho nada falando aqui com um terremoto que teve aí, não, hein? Eu só falo das coisas antes de acontecer. Quando acontece, eu não falo. Eu estou falando do reino físico. Muitas provas gigantescas, poderosas, destruidoras, até o dia 11 de 2 de 2025, às 23 horas. Bomba, bomba, bomba! O governo Lula alerta o Alexandre de que ele pode ser preso nos Estados Unidos. Meu amigo, não sou eu, não é o Fábio, não é o Paulo Figueiredo, é o governo Lula. É o Lula chegando até o Alexandre de dizendo, Alexandre, você será preso nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump vai te prender. Meu amigo, isso é bombástico. Vamos falar sobre isso aqui. Vou botar um pedaço de um vídeo do Dallagnol falando sobre isso. Eu acho que ele acertou em algumas coisas, mas eu acho que ele não matou a charada. Eu acho que a gente vai matar a charada juntos. Primeiro vai no comentário e diz pra mim, quantos anos você gostaria que o Alexandre de Moraes de cadeia? Vai no comentário e coloca pra mim. Porque se ele for preso, eu vou visitar o Brasil. Alexandre, vem visitar os Estados Unidos. Vem, Alexandre. Não dá ouvido pro Lula, não. Vem visitar os Estados Unidos. Vem pra Disney. Vem pra Disney. Galera, eu sou o Fábio. Dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, porque isso é a bomba da semana. Vamos lá, sem muito lero-lero, direto ao assunto. Olha o que o Dallagnol fala aqui, e olha que ele fala direitinho, mas eu acho que ele não matou a charada, e nós vamos matar a charada desse jogo aqui. Pensa comigo, vamos analisar juntos. Vamos analisar esse jogo aqui juntos. Eu quero que você diga pra mim. Olha só, vamos lá. É mais uma bomba nesse domingo. O governo Lula avisou oficialmente o Supremo Tribunal, o ministro Alexandre, que se ele viajar para os Estados Unidos, ele poderá ser preso por Donald Trump. Gente, que notícia inacreditável. É para abalar o meu, o seu, o nosso domingo de descanso. Quem é que estava esperando por uma bomba dessas? As coisas estão acontecendo muito mais rápido do que a gente imaginava. E agora, lá no governo Lula e no STF, já se fala até de risco de prisão de Alexandre. Então vem aqui comigo para essa notícia aqui da Veja que eu vou mostrar para você. Para auxiliares de Lula, Moraes deveria reavaliar viagens aos Estados Unidos. Gente, é inacreditável. Chega a dar uma aquecida no coração, não dá aí? Dá. Agora bora ler aqui a matéria, ó. Interlocutores da área diplomática do governo Lula identificaram recentemente riscos devidamente informados ao Supremo ao ministro Alexandre em caso de viagem aos Estados Unidos. Identificaram quais riscos? Da onde que veio isso? E eu vou dizer pra vocês, só pode ter sido do corpo diplomático dos Estados Unidos aqui no Brasil. Uma das coisas que os diplomatas mais fazem é conversar, trocar informações, inclusive porque informações de inteligência são essenciais na atividade diplomática, já que elas podem ser cruciais na hora dos países tomarem suas decisões, especialmente aquelas críticas que afetam milhares de pessoas. Embora a matéria não fale, eu aposto que isso aqui foi algo que foi soprado dos diplomatas americanos para aqueles brasileiros. Olha, avisa lá o Alexandre que a coisa tá feia para ele aqui nos Estados Unidos. O Trump não tá pra brincadeira e o Elon Musk já tá com sangue nos olhos lá no Dodge. Basta você ver o que tá acontecendo com o desmantelamento da USAID. Bora então seguir aqui, ó. Olha o que a imprensa fala. Já vou criticar isso aqui, ó. Assim, o conteúdo, a substância é relevante, mas a forma que a imprensa tá falando aqui é absurda. Mas vamos ver, aí a gente critica. Parece conversa de maluco, mas essas fontes do governo acreditam de fato que o ministro do STF poderia ser alvo de alguma decisão aloprada, até mesmo de prisão, de partidários de Donald Trump e Elon Musk, influenciados pelas narrativas bolsonaristas propagadas lá fora sobre as decisões de Moraes no Supremo. Ora, gente, como a imprensa brasileira é uma vergonha, não é?
Olha só esse baixo nível de análise da revista Veja. Até parece que se o Donald Trump ou o Elon Musk fossem mandar prender o Alexandre de Moraes, seria porque eles foram influenciados pelas narrativas bolsonaristas propagadas afora sobre as decisões imorais do Supremo. Aqui você vê, né? O Dallagnol tá indo no caminho certo, né? Eu concordo, é uma bomba bombástica isso aqui. Aí ele fala que... como é que o Lula ficou sabendo, né? Por que o Lula ficou sabendo que o Alexandre ia ser preso nos Estados Unidos? Quem é que avisou o Lula? Aí o Dallagnol, ele passa dizendo que pode ter sido diplomatas, etc e tal. Eu acho que o Dallagnol não está vendo aqui, eu quero colaborar com isso, agregar com o comentário dele, é o seguinte, pessoal. Na minha opinião, o que nós estamos vendo, essa bomba, é uma descoberta no USAID. USAID revelou o esquema aonde eles derrubaram o presidente Bolsonaro. Então, essa investigação do USAID, o Lula, através dos seus conhecimentos, ficou sabendo que ali envolve diretamente o Togado. Na minha opinião, é aí que tá a charada. Que eu não vi o Dallagnol matando a charada. Eu acho que eu concordo com o vídeo dele, mas eu acho que a charada, ela vai além do que ele tá falando. Eu acho que a descoberta é exatamente a bomba do USAID. Oi, gente, tudo bem com vocês? Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. A semana começa bastante agitada, já com treta na esquerda acontecendo. Eu não sei se eles não combinaram as narrativas, não sei se já tem gente pulando do barco. O fato é, hoje tem o poste indo pra cima da Folha de São Paulo. Pé da vida, porque diz que a Folha falou coisas que não é verdade e pode prejudicar o regime Lula. Ora, quem podia imaginar? E na sequência temos também, já vou trazer todo um vídeo só, um apanhadão, Dona Mortadela Lima, pé da vida, indignada, puxando a capivara e descobrindo que Hugo Mota não é aquilo que eles queriam que fosse. É isso que ela tá dizendo. Mais cedo eu trouxe isso daqui, ó, Mônica Bergamo, regime Lula deve taxar empresas de tecnologia se Trump impuser tarifas ao aço. Ainda questionei, né? Quanto tempo o Lula vai aguentar a pressão do Trump? Vários países não aguentaram horas. Eu coloquei 30 minutos, eu fiz um bolão lá. Tá rolando, inclusive. E aí, na sequência, veio o poste, indignado, pé da vida. Para não deixar dúvida, não é correta a informação de que o governo deve taxar empresas de tecnologia se o governo dos Estados Unidos impuser tarifas ao Brasil. No mais, o governo brasileiro tomou a decisão sensata de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas e não em anúncios que podem ser mal interpretados ou revistos. Vamos aguardar a orientação do presidente. Quem tem medo. Parece que tem alguém já dando uma afinada por aí, se é que vocês me entendem. E aí, o Eduardo Cavendish pergunta, me questiona. Quem tá mentindo aí? Eu sei que tá rolando a treta. Não é correta a informação, ou seja, o poste foi pra cima da Mônica Bergamo e da Folha de São Paulo dizendo que eles são mentirosos. Não querendo fazer intriga, mas é o que a gente viu. E falando, né, sobre o que a gente anda vendo por aí, segue o Chilique, o Chororô lá na Globo Lixo, com a Mortadela Lima, descobrindo a capivara do Hugo Mota, e percebendo que ele não é aquilo que eles desejavam que fosse. Acompanha aqui o que o Carlos Jordi trouxe, ó. E a cheiradeira continua. A patota aí do Lula não cansa de reclamar do Hugo Mota. E isso é bom, eu vou explicar pra vocês já. Mas ouçam o que ela diz. O que eu tenho de referência do Hugo Mota é, primeiro, uma cria do Eduardo Cunha, né? Um filho de uma pequena dinastia de políticos do Nordeste, que está, portanto, acostumado a trabalhar e operar na ideia do meu reduto, minha vida. Com o Eduardo Cunha, ele foi, diante de todas as provas, diante de toda a crise, até o limite da cassação, inclusive votando contra a cassação do Eduardo Cunha, e depois se juntou ali o atual presidente do PP, senador Ciro Nogueira, que é um dos políticos mais experimentados que eu já conheci, joga muito, e foi, por isso mesmo, ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Só está assustado quem não se deu o trabalho de ler a biografia ou que é conhecido de Hugo Mota, porque o padrinho dele é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, que por óbvio, inclusive, já voltando aqui para o nosso trabalho de grupo, defende a anistia, defende a regressão da elegibilidade. Então, assim, a raiz, a árvore dele é essa. Se o fruto foi cair longe da árvore dessa vez, desconheço. Olha a indignação da Mortadela Lima. Carlos Jordi comentou, né? A choradeira continua. Aí vem o Jornal de Direita, Mortadela Lima, algum moto ali do Eduardo Cunha, é a padrinha do Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro, vai pautar a anistia e a elegibilidade do Bolsonaro, bateu muito desespero. E aí, eu finalizo com o Vinícius Carrião dizendo, né? Esperança. Daniela Lima detonando o Hugo Mota. Isso pode ser um ótimo sinal para as pautas futuras na Câmara. Quando era Arthur Lira, e eu pedia para vocês não o atacarem, porque tinha o limbo dele ficar do nosso lado, e se a gente atacasse ele ia automaticamente pro lado do Lula, agora acontece o inverso. A gente tá todo mundo neutro. Aqui ninguém tá falando nada. Não esperamos nada dele, mas o que vem é lucro, amém, glória a Deus. Já a Globo tinha certeza que ele ia ficar do lado deles. Agora que eles descobriram que ele tá literalmente no centro, foram pra cima. E eles indo pra cima do Hugo Mota, pode ser um dos outros maiores tiros no pé que ele vem dando nos últimos dias. Porque pode empurrar o Hugo Mota pro nosso lado. Agora é esperar, deixar a cadeirinha do Hugo Mota na nossa mesa, puxar ele pra ele vir sentar. E aí, meu povo, aí a coisa vai ficar cada vez mais interessante. Não criem expectativas. Orem.
jejuem, por querer ou não, né? Agora você falei muito em jejum, jejum pela nossa nação. Felizmente agora o jejum tá quase que sendo já, nem por querer, né? Enfim, diante da nossa situação econômica. Mas orem pelo nosso Brasil, intercedam, jejuem, porque muita coisa boa pode acontecer nos próximos dias, dependendo das movimentações aí no tabuleiro político. E a Globo tá empurrando a situação a ficar favorável para o nosso lado. Escrevam o que eu tô falando para vocês. Eu falei, até abril, eu acredito que a gente vai ver um cavalo de pau dos canais de comunicação do Brasil, que até então trabalhavam como assessoria informal do Lula, se virando completamente contra ele. Não vou dizer a favor do Bolsonaro, mas se virando contra o Lula. E a gente tá vendo essas movimentações acontecendo dia após dia. Quem me acompanha diariamente com os conteúdos que eu trago aqui, começa a conseguir montar o quebra-cabeça. E essa é mais uma peça que vai se encaixando. Presidente, ontem nós tivemos a informação de que a OEA está no Brasil, né? Enfim, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e deve receber alguns representantes, por exemplo, as FAV, Associação dos Familiares Vítimas do 8 de Janeiro, outros personagens daquele momento triste do Brasil, enfim, e dentre eles órfãos de pais vivos, como o senhor disse, é aquela senhora, mãe de 6 filhos do mesmo pai, de Ji-Paraná, Rondônia, que esses estão em Brasília, né, presidente? Eu estava em campanha no ano passado, né, para prefeitos, vereadores, e estava no carro de som de Ji-Paraná. Eu olhei, tinha uma senhora com as crianças, achei meio esquisita, tinha um papel na mão dela. Eu falei com um colega meu, vou se tratava. Ele falou, acabou o processamento, pedi para ir para um canto, e lá conversei com ela. Bem, essa senhora que hoje está em Brasília, ela é casada com um caminhoneiro, né, que tinha vindo fazer um frete em Brasília, naquele domingo, 8 de janeiro. E ele foi ver o que estava acontecendo lá. Curioso. Aí viu, e chegou na hora que tinha acabado tudo, estava os helicópteros jogando gás. Ele entrou no prédio daquele e ficou lá dentro. Ele foi pego, puxou uns 8 meses de cadeia, foi posto em liberdade, foi julgado e condenado agora a 14 anos de cadeia. Não tem nada dele quebrando, nada, não tem imagem, não tem nada. 14 anos de cadeia. E está foragido, ninguém sabe quando ele está. Está no Brasil, está na Argentina, ninguém sabe. E ela foi convidada a vir a Brasília, né? Porque nós estamos aqui discutindo aqui a possibilidade de botarmos em pauta o projeto da anistia, e ela está em Brasília. A previsão hoje é entre 15 e 15h30, ela vai estar na chapelaria da Câmara com a garotada e vai para o Salão Verde. E ali estamos fazendo contato com parlamentares para que ou o Hugo Mota, ou o Davi Alcolumbre, ou os dois, a recebam para uma palavra dela. É de cortar o coração. O garoto mais velho tem 10 anos e o outro menino mais novo tem 10 meses. Ele viu esse último menino até 20 dias de vida. Quando saiu a condenação dele, ele desapareceu, né? E ela veio aqui com a ideia de sensibilizar o parlamento, a imprensa também, porque uma imagem, né, vale muito mais que 1 milhão de palavras, e a gente tem que ver essa mulher sozinha, sem recursos, vivendo de favor, está cuidando dos filhos. E o que ela mais quer, os filhos mais querem, eu tirei para eles. Que ela volta do pai para casa. Mas não vai voltar porque pode ser surpreendida para aquela ala da Polícia Federal, nem prendeu. Eu não quero falar demais aqui para não estimular ninguém a descumprir ali, mas eu agiria de uma forma, né, não sei se você agiria da mesma maneira, não vou falar o que acontece aqui. Mas é de cortar o coração. Você vê a garotada, 4 meninos e 2 meninas, ou o contrário, 4 meninos, sei. E que dorme sem ver o pai, acorda sem ver o pai, fim de semana não tá o pai. Quando o pai estava em casa, lá, quando o pai estava em casa, dentro daquela confusão lá, tá a molecada pendurada no pescoço dele, tá crescendo sem os pais. Imagine isso. Eu quero que você imagine também, não é daquela senhora, jovem senhora, né, que pichou lá a estátua, e ela tem 2 filhos pequenos, 4, 5, 6 anos, e dorme e acorda sem ver os filhos. Imagina você, mãe, não ver os filhos. Até ela me falou hoje, a senhora que está aqui, se não tivesse morrido na pista num acidente, lógico que não deseja isso, mas tivesse ocorrido uma morte, a gente ia conversar com a garotada que o papai só levou, é triste, mas estava decidida a situação. Agora, como está? Não. É doloroso todo dia explicar para, não para o último, né, que o penúltimo, que não tem idade para entender quase nada, mas os 4 mais velhos um pouquinho, que papai um dia vai voltar. Presidente, o Hugo Mota, ele tem sinalizado com frequência que ele está enxergando a possibilidade de avançar com a pauta. Ele falou que não pode ignorar a pauta do maior partido do Brasil, que é o PL. Né? E vai ouvir o colégio de líderes, em havendo um clima favorável, ele bota em votação. E esse é o comportamento do presidente da Câmara. Tem que ser isento, não tem que ser presidente de um partido, de outro, de alguns partidos. Ele, todo mundo, conseguiu, por exemplo, se a urgência do projeto, ele bota em pauta. Aprovou, bota o projeto. Aprovou, manda para o Senado Federal. E assim que se age. Eu espero realmente que os dois presidentes da Câmara, hoje, Câmara e Senado, recebam essa senhora, tire até uma fotografia desses órfãos de pais vivos. E eu sempre falo para o cara dessa outra mulher que pintou o Estado, está presa há 14 anos, né? Imagine você, mãe, você deputada, mãe, ou até mesmo avó, né? Na situação dessa mulher. É de cortar o coração, pô. Não tem cabimento o que está acontecendo. E é o que eu digo, não é uma anistia política, é uma anistia humanitária. E eu falo, pessoal, nesse evento 16 de março, tem que ter mais pauta definida, não pode. Repito, eu não mando em São Paulo, BH, lugar nenhum, tá certo? No interior de qualquer estado aí, mas define a pauta para alguém não subir no carro de som e falar besteira. Falar que no berro vai resolver, não vai resolver, e vai atrapalhar a liberdade dessas pessoas, fazer justiça com as pessoas que estão presas, tá? Pagando um preço altíssimo, aquele monitor que não fez. Inclusive, dizer, Vitória, eu torço Palmeiras, né? Empatou uma agora com a Água Santa e tudo bem, fui aqui no estádio. Mas imagina o Palmeiras e o Corinthians botar, dar um quebra-pau no setor da arquibancada e uma violência enorme lá,
supõe que até via gente morrer. Já aconteceu. Você tem que pegar os 40 mil torcedores e condenar 17 anos de cadeia todo mundo? Não tem cabimento. Que é a mesma coisa. Quem errou, quem depredou, que pague agora. A pena tem que ser individualizada. Não julgar, como alguns juristas dizem, né? Julgar de baseada. 17 anos para todo mundo, 14 anos. E bota, numa das tipificações, tentativa armada. Não foi encontrado uma arma de fogo, nada. Pegaram um estilingue com 5 bolinhas ali. É o golpe do estilingue e bolinha de gude, né? Associação criminosa. Pelo amor de Deus, uma Suprema Corte fazer isso aí. E fica triste que nós precisamos da Suprema Corte, sim. Ninguém quer falar, vamos acabar com a Suprema Corte, vamos acabar com o Senado, com a Câmara. Nós queremos. Mas esse exemplo não constrói nada. Muito pelo contrário. E a pacificação parte por essa anistia. E parte também por todos aqui. Né? Nós, cada vez mais, nos preocupamos com o nosso futuro. É que eu digo, repito, me dê 50% da Câmara do Senado, que é o mundo do Brasil. Eu não quero um Senado forte para perseguir quem quer que seja. Mas um Senado forte para mostrar. Se o Vitória, por exemplo, botar a cabeça fora da toca, né, querendo fazer gracinha, vai levar um catrapo. É isso que a gente precisa. Eu acho que todo mundo quer exatamente isso aí. Presidente, tá com a agenda cheia. Obrigado. Eu sei. Tem uma gauchada agora aí com o deputado Xerino visitando. O Xerino tá aí. O Xerino tá aí. Um abraço pra ele. Valeu, até mais aí. A casa tá caindo, minha gente. Quando a gente dizia que essa tese do 8 de janeiro não passava de uma falácia e que nem o pessoal da esquerda e do PT acreditava, não era exagero nenhum. E agora que a economia vai mal, o governo Lula vai de mal a pior, até pessoas da extrema confiança do presidente da República estão assumindo publicamente de que não teve tentativa de golpe, de que Bolsonaro não fez nada daquilo que é acusado, de que tem que ter anistia pro 8 de janeiro. Eu tô falando de gente que trabalha no governo do PT, como o ministro da Defesa. Bom, já estão pedindo a cabeça dele, e eu vou mostrar tudo isso pra vocês agora, e no final eu tenho um vídeo surpreendente pra mostrar pra vocês em relação à OEA, que veio no Brasil pra investigar as questões dos crimes, né, que estão sendo feitos aí pelo Careca de Toga e pelo Supremo Tribunal Federal contra os brasileiros. O jogo tá virando e acompanhem comigo. Primeiro, esse vídeo de uma entrevista do ministro Múcio, ministro da Defesa, no Roda Viva. Prestem muita atenção, eu só vou interromper em um momento esse vídeo, mas prestem atenção tudo que ele fala durante essa entrevista. Olha só. 8 de janeiro, a pergunta que eu tinha feito. Hoje é a prioridade do PL, enquanto partido, o PT, de sem anistia. Eu acho que eu sempre defendi que devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que foram, tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora. Tem todo tipo. Vocês percebem que ele fala o golpe como você diz. Como você diz, ele não afirma que foi. Olha que interessante isso. E ainda ele fala depois sobre a dosimetria da pena das pessoas e que é um absurdo as condenações que estão acontecendo. Praticamente defendendo a anistia pro 8 de janeiro, gente. O ministro da Defesa do Lula. Vamos continuar. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Agora, isso é uma decisão, Raquel, isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. Ministro, mas as pessoas que foram lá quebrar, por mais bagrinhos que fossem, elas não reconheciam a legitimidade do governo empossado e que estava de turno ali. Elas queriam derrubar aquele governo. Elas achavam que elas estavam indo lá para derrubar o governo. Não, derrubar o governo. Que os militares iriam vir em socorro aquele delas. Movimento derrubava o governo, aquele movimento podia ser que tivesse, se ele tivesse sequência, se ele tivesse consequências, se aparecesse outros envolvimentos, sim. Agora, eu não estou querendo dizer, eles precisam pagar. Agora, o que eu defendo é que está na justiça, é uma dosimetria. É simples. Mas o quão importante o senhor acha que essa anistia é para uma certa pacificação do país? Eu acho que na hora que você solta um inocente, uma pessoa que não teve um envolvimento muito grande, é uma forma de você pacificar. Esse país precisa ter pacificado. César. Ninguém aguenta mais. O ministro da Defesa do Lula assume publicamente, o ministro da Defesa, pensem comigo, é a pessoa que está envolvida diretamente nesses casos, é a pessoa que tem o comando do GSI, é a pessoa que sabe exatamente tudo o que aconteceu e tem todos os dados. Ele fala totalmente o contrário do que o PT fala e que o Supremo Tribunal Federal fala. Ele fala. Ele defende exatamente aquilo que nós defendemos, dosimetria da pena. Quem só passou o batom numa estátua responde por depredação de patrimônio, não por tentativa de golpe. Ele mesmo fala, vocês que dizem que foi golpe. O ministro da Defesa do Lula assume que precisa dar anistia para os inocentes. E tem um momento ali que ele fala, inclusive, isso é a questão do Congresso. Isso é uma questão para o Congresso, não para o Supremo Tribunal Federal. Vocês estão entendendo mais ou menos a dinâmica? E não foi só isso, minha gente. Nessa mesma entrevista, em outro momento, ele destruiu a narrativa, praticamente absolveu o Bolsonaro, destruindo a narrativa de que o Bolsonaro armou esse golpe, de que ele queria armar esse golpe. Nesse momento, nesse trecho, aqui. Mas vem a primeira dificuldade. A primeira dificuldade é que os comandantes não me recebiam. No dia 6 de dezembro, eu já estava trabalhando. Ele nos impulsou, eu acho que a minha, Flávio Dino, e começamos a primeira dificuldade de ser recebido pelos comandantes. Foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega de muitos anos, foi inclusive liderado quando eu era líder do governo lá no Congresso Nacional, sempre tivemos uma relação muito boa. E eu fui falar com ele, disse, olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando, você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Ele telefonou para os 3 comandantes, um não me recebeu, em hipótese nenhuma, foi o comandante da Marinha. Mas teve uma coisa curiosa, ele não foi passar o cargo,
a transmissão foi 10, 11 horas, mas ele foi para o nosso almoço, com todo junto ali, foi uma coisa, foi mais, acho que birra política. Não me recebeu em hipótese nenhuma. O Freire Gomes foi educado, me recebeu umas 2 ou 3 vezes, falou sobre os problemas do Exército, mas disse que eu não queria fazer passar o cargo no dia 31. E eu combinei que o imediato dele seria o general Arruda, que ele passaria, o general Arruda passou quase que o cargo para ele mesmo. E o outro foi o Vilas, lá, ministro da Aeronáutica, que foi uma coisa tranquila, fez tudo como manda a Constituição. Ele assume que ele estava com dificuldade na transição, foi falar com o Bolsonaro, e o Bolsonaro ligou para todos os comandantes e todos o receberam. O Bolsonaro ajudou na transição, menos o comandante da Marinha, que não passou a posse, mas foi no almoço para conversar e deixar tudo claro. Aí quando eles falam em tese de golpe, quando falam em tese de, né, como ele mesmo falou no vídeo, aquelas pessoas não tinham condições nenhuma de fazer nenhum golpe. O ministro da Defesa do Lula, eu quero relembrar isso para vocês. Ele que tem as informações, ele que tem os documentos, ele que analisou caso a caso, porque ele é um ministro da Defesa. Porque se trata de um golpe de Estado, é óbvio que o ministro da Defesa, que já estava em transição desde o dia 6 de dezembro de 2022, e era um ministro enquanto aconteceu os atos do 8 de janeiro, ou seja, alguém que tem todas as informações, nega veementemente que teve golpe e ainda fala que o Bolsonaro passou todas as informações possíveis para fazer a transição. Só não quis passar a faixa pro bandido, né? Depois. Agora, vocês acham que isso ficou barato? Vocês acham que essa fala dele aí ficou barato no meio da petezada? Olha a notícia fresquinha que acabou de sair. Do José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, ontem à noite no programa Roda Viva, elas têm repercutido muito aqui nos bastidores em Brasília. O que está acontecendo é uma espécie de inversão de papéis. Porque você tem ali nas redes sociais manifestações entusiasmadas de figuras da direita, até de influenciadores ali da extrema-direita, celebrando essa fala do ministro José Múcio Monteiro. E, por outro lado, figuras da esquerda, quadros ali da esquerda, muito incomodados, criticando a postura de Múcio e defendendo, inclusive, a demissão do ministro da Defesa, o que não vai acontecer, porque o próprio presidente Lula recentemente praticamente implorou para que o Múcio continuasse ocupando esse posto de ministro da Defesa. O que ele disse ontem nessa entrevista? Primeiro, ele falou que era importante, em relação aos atos de 8 de janeiro de 2023, aquela quebradeira toda que a gente viu aqui na Praça dos Três Poderes, disse que era importante diferenciar quem quebrou, quem fez vandalismo e de quem estava ali, né, apenas passando, tirando foto, etc. Que é importante fazer uma distinção, deixando aí no subtexto, né, nas entrelinhas, de que as investigações até agora não cumpriram esse papel. Depois, ele disse que era importante soltar os inocentes para pacificar o país, dando a entender que há pessoas inocentes que estão presas, que foram presas pela Polícia Federal. Ele também titubeou ao classificar a manifestação de golpista, disse que isso só é possível ser dito pelo Supremo Tribunal Federal quando o julgamento ali for concluído. Gente, tudo que o Múcio falou é verdade. É aquilo que a gente vem defendendo há muito tempo. As pessoas não deviam nem estar sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal porque ninguém ali tinha foro privilegiado. Esse é o primeiro ponto. Para vocês verem o tamanho da gravidade disso, o Lula foi descondenado por causa de um problema de foro. Disseram que não poderia ter sido julgado em Curitiba. Essas pessoas do 8 de janeiro também não podem ser julgadas no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o processo já tem vício. Falo disso tecnicamente. O segundo ponto é que o PT... e olha só que interessante isso. Eles destruíram a economia, eles estão com baixa popularidade por causa da questão do PIX, por causa da questão do imposto de renda, por causa da questão da última fala do Lula que diz, se tá caro não compra, não come, de culpar o Rio Grande do Sul pelo déficit fiscal, do preço do dólar, ou seja, muita coisa ruim tá acontecendo ao mesmo tempo. E é óbvio que algumas pessoas, quando são sensatas, foi o caso do ministro Múcio, fala uma coisa dessa, deixa ele chateado. Por quê? Porque em 2022 o Lula se elegeu criando uma espécie de frente ampla pela democracia, acusando o Bolsonaro de golpista, de militar, de não sei, enfim, acusou de um monte de coisa, dizendo que ele ia dar o golpe. Não deu golpe. O Múcio acaba de negar que ele deu o golpe. Acaba de absolvê-lo. Basicamente, que é alguém que, como eu disse, está dentro de todas essas situações. Só que a única narrativa que sobrou pro PT, depois de destruir o Brasil, destruir a economia, é a narrativa de que eles estão salvando a democracia. O que não é uma verdade. E tanto não é uma verdade, que há poucos dias descobriu-se que o site, dos Estados Unidos financiou, e o Elon Musk afirma com veemência, financiaram a derrubada do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Vocês estão entendendo a dinâmica disso tudo aqui? Ficou muito claro, que os Estados Unidos, e o Elon Musk afirma isso, diz que vai trazer mais documentos ainda a público, de que o Brasil, as eleições foram interferidas pelo governo Joe Biden dos Estados Unidos. E isso envolvendo até figuras do TSE e coisas do tipo. E olha só que interessante, veio pro Brasil um representante da OEA para falar sobre as questões envolvendo a liberdade de expressão no Brasil, que está sendo cerceada, está sendo tolhida. E ele ouviu, e eu achei um dos trechos mais importantes de todas as pessoas que ele ouviu o Nicolas, ouviu algumas figuras, até o próprio presidente do Supremo Tribunal. Mas foi essa fala aqui do Gustavo Gaia. Prestem muita atenção no que ele fala. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício que é ilegal no Brasil. Entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória. E o Alexandre de Moraes, há 6 anos, tem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. E os ministros do STF interferem ativamente no Congresso. Nós temos uma Suprema Corte que apenas no ano passado tomou 52 mil decisões.
Mas ele dizia assim: Reginaldo, vem ver. E eu via, e eu ia com o anjo e via as profundidades de documentos, de folhas, de papéis, eram tão gigantes que faziam um amontoado de pastas, sobre pastas e relatórios, que era uma sala gigante que tinha centenas. Eu não vi o fim daquele negócio. E o anjo dizia assim para mim: Reginaldo, você lembra que você disse para a nação brasileira em dezenas de lives nesses últimos 1 ano e meio, que o que não aconteceu em 36 anos de território nacional brasileiro iria acontecer de uma vez só? Você garantiu o que acontecia em 36 anos, mas você garantiu, mas não sabia o que era, e nem por quê. É tudo isso que eu vou trazer à tona. Os protocolos serão quebrados completamente. Não vai mais existir protocolos. Leis, isso eu já digo há 4, 5 meses, porque eu vi de novo, e o anjo só tinha o trabalho de me explicar, porque eu nunca entendi os sonhos. Eu apenas falava. Mas agora eu entendo. Porque ele me explicou. Foi a noite toda. Escuta, porque isso aqui é a maior live de todas as lives. Os protocolos não irão existir. E leis, muitas leis, mas eram leis que não acabavam mais, iriam ser desfeitas. Mas no território nacional brasileiro, tudo que foi assinado por este governo que está, tudo que foi aprovado por esse governo que está, vai ser desaprovado. Tudo que foi aprovado vai ser desaprovado. E as leis vão ser revistas e vão ter que ser quebradas. Todos os protocolos. Não, tem que seguir rito. E o anjo dizia: não vai haver rito, questão. Eu não sei nem o que é rito. Deve ser protocolo, né? Não vai haver mais ritos. Vai ser quebrados. Do mesmo jeito que foi quebrado o direito. Por isso que você dizia centenas de vezes: com a medida que tu julgas, tu serás julgado. Com o mesmo critério que você admitir alguém, com esse mesmo critério irão medir vocês. Agora, entende, Reginaldo? Aquilo que vocês acham que é loucura, e que não havia possibilidade de acontecer em território nacional brasileiro, o anjo me diz: diga para ele que vai acontecer. E se prepare, porque eles irão dormir, e quando ele acordar, tudo já está desmoronando ao redor do mundo. E o foco é o território nacional brasileiro. Existem outros países, sobre da qual você falou que quando o Donald Trump sentasse na cadeira presidencial dos Estados Unidos, há 1 ano e 6 meses atrás dessa data, 1 ano e 7 meses, atrás dessa data 9/2 de 2025, 17 nações irão ser beneficiadas completamente. Mas o Brasil vai ser impactado com um negócio que vai dar náusea, muita náusea, mas vai dar muita náusea a milhões de pessoas, não a milhares, mas a milhões irão sentir náusea com aquilo que eu tenho na minha mão para ser revelado. E será revelado. Será revelado. Escuta bem o que eu vou dizer agora, presta bem atenção e grava esse negócio. Acabou. Acabou. Não haverá mais nada em oculto que não venha a ser revelado. E agora? Até o dia 11/2 de 2025, às 23 horas, você vai viver algo estarrecedor. Mas o anjo dizia: vem para trás de todos os documentos de Brasil. Eu via algo chocante. E o que eu via, o anjo dizia: está com vontade de provocar? Eu disse: estou com vontade de provocar. E o anjo dizia: vai dar náusea na humanidade. Eu desfiz o plano de Satanás e quebrei a nova ordem mundial em banda, por amor
de um povo que ainda falta vir a mim. Isso não foi feito por poder humano, mas sim pela força espiritual. Em 2025, eu já avisava há 30 anos atrás, eu não tenho conhecimento disso, mas o anjo me disse, há diversas pessoas da qual você não conheceu, mas avisava espiritualmente que em 2025 seria o ano da grande espiritualidade da território nacional brasileiro. E essa grande espiritualidade, inclusive, é a sua espiritualidade. Você está se descobrindo, Reginaldo Rolim, quem você é. Gente, por quê? Porque era o maior conflito. Eu não entendia por que aquilo, por que Deus tirou aquilo de mim. Deus ser profeta da igreja, começava a igreja com uma pessoa, já estava com 3.000 pessoas. E vinha pessoas de todas as partes, ver visão, revelação. E eu não tinha mais, eu não tenho mais, eu perdi, gente. Deus tirou isso de mim. E o anjo, eu passei 2 anos perguntando, por que tu fez isso comigo? E eu chorava e até brigava. Essa é a realidade. Mas esse anjo disse, eu vim aqui para esclarecer tudo sobre você. Você foi levantado por Deus para dizer fatos e acontecimentos poucos dias antes de acontecer. Isso, Reginaldo, vai causar certo medo em muita gente. Por isso foi tirado o direito de você profetizar para uma pessoa só. Porque o que você carrega é grande. Hoje você não profetiza, não tem visão e revelação no individual. Hoje é no coletivo para as nações. Quando você estiver numa live e estiver profetizando, você vai profetizar para todos. Eu, dentro da live, vou examinar aqueles que estão chorando verdadeiramente e descendo da casa do olheiro, se humilhando, e eu vou abençoar quem eu quero. Assim como você passa de 4 dias sem entrar na live. Gente, olha para mim. Eu estou no meio de uma construção do Instituto Reginaldo Rolim, que eu estou fazendo, porque nós temos uma obra social grande. Nós estamos gastando o que ninguém tem ali, para poder levantar aquilo do zero, que está aí. E o Senhor dizia assim para mim, não te preocupe, você pode passar até 10 dias sem entrar. Só entra quando eu mandar, quando eu tiver que falar. Mas eu abençoarei pessoas que vão abençoar, e que já abençoaram há 1 ano atrás, 1 ano e meio, 2 anos, e continuam abençoando, porque sabe que depois que plantou uma semente, nunca mais deixou de prosperar. E ela sabe, você pode não saber. Eu digo, realmente eu não sei. Mas ele sabe. Olhe para mim agora. Preste bem atenção que eu vou dizer pelo Espírito. Vocês falaram que estava pronto para a hora do confronto. Vocês falaram que estava pronto para o que deve é. Vocês disseram que queria que Deus libertasse o Brasil. Mas existe algo no meio desses documentos que vem aí, que vai dar náusea em milhões de pessoas no Brasil. Eu vi o que era. A única parte do arrebatamento que eu me entristeci foi essa. A única parte do arrebatamento que eu me entristeci foi essa. Praticamente uma nação vendida. Praticamente, para quem não acredita, não se preocupe, porque só foi algo espiritual, como um sonho, mas esse foi um arrebatamento. Eu vi o anjo. Uma nação vendida. Uma nação que foi vendida por alguém que não era dono da nação e nem são donos da nação. Acordos firmados que, se Deus não intervém, o comunismo seria instalado de vez na nação brasileira. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa,
Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.